Eu sou muito... E o meu biotipo é mais corpão. Sim. E se eu deixar, eu viro... Eu também. Se eu... Já estamos ao vivo, então. Hoje a gente está aqui no Também é Tempo, é uma novidade nas redes sociais e a gente convida você a conversar conosco sobre como o tempo acaba influenciando no nosso dia a dia e principalmente na nossa saúde. Hoje a gente vai falar de uma coisa que acontece muito no inverno. Eu mesmo fico faminta, adoro comer, ataco os doces, ataco as bolachinhas e para dar todas as dicas para a gente também, para mim, está aqui a Carol Bandeira, que é nutricionista e vai explicar um pouquinho o que acontece no nosso corpo, na verdade? Carol, tem uma explicação? Por que a gente fica com tanta fome no inverno? Um bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, querida, bom dia. Na verdade, a gente tem sim explicações, né? Porque fisiologicamente, né, o nosso corpo, ele vai se adequar, óbvio, com a temperatura. E quando está muito frio, ele precisa de mais energia, né? Ele, na verdade, ele funciona muito mais, então ele acaba, né, precisando de repor mais, porque ele está gastando mais energia, né? Então, a gente precisa sempre se manter aquecido, né? E daí nesse aquecimento a gente procura alimentos mais comfort food e que acabam por ir para alimentos mais calóricos, né? Com coisas que a gente não deveria de estar comendo, mas que às vezes também não tem problema nenhum, né? Porque não é pecado também, né? O pessoal já está nos acompanhando aqui nas redes sociais, nós já temos 20 pessoas conosco, a Juliana, o Danilo, também a Maria Helena, e vocês podem mandar para a gente uma mensagem para tirar suas dúvidas, afinal de contas a Carol está aqui para conversar com todos nós. Então escreve aí a sua pergunta, o que você acha, sente mais fome no inverno, tem alguma dúvida? Ela nos responde. Carol, eu particularmente sinto muita vontade de doces. Isso tem alguma ligação, a gente querer comer doce, essa comfort food realmente? Na verdade, não, você tem de doce, tem outras pessoas que têm do salgado, né? Mas essa questão do doce, ela, nesse momento, no inverno, é onde as pessoas mais querem realmente, né? Então, assim, algumas coisas que são bem legais, assim, pra gente dar uma amenizada nessa vontade do doce, é comer alimentos que nos deem esse prazer, né, de ter do doce, mas não comer doce em exagero, né? Então, uma dica que eu acho que é bem legal, assim, que nesse período que a gente gosta bastante é dos chocolates quentes, né? Ou enfim, de algum doce mais elaborado. Então, a gente utilizar, em vez de estar utilizando um leite integral, com Nescau, né, um achocolatado, essas coisas, a gente está utilizando, então, um cacau com leite vegetal, ou até mesmo um leite desnatado, para a gente estar diminuindo, então, essa questão da caloria e nos saciando essa vontade mesmo, assim, do comer o doce, né? Outra coisa que é bem legal que a gente faz e que tira essa vontade são alimentos que são ricos em triptofano, que nos ajudam também quando a gente está com TPM, né? Que daí a gente ataca bastante mesmo os doces. Então, a banana, né? Algumas coisas, misturar também o cacau também, que seria uma coisa legal. A aveia também. Então, nos dá essa saciedade, nos dá esse comfort food e aquecer as frutas dá essa coisa da saciedade, do doce, então nos tira essa vontade, né? Então a gente acaba fazendo uma troca inteligente, na verdade. E para a gente ter mais disposição, tem alguma dica assim que possa dar de alimentos que possam ajudar? Porque, por exemplo, de manhã é horrível sair da cama para ir para a academia, fazer um exercício. O que você acha? Que tem algum alimento que pode nos ajudar? Na verdade, assim, né? Isso no inverno nos dá uma preguicinha, né? E tem pessoas que gostam, né, de acordar mais cedo e malhar, outras já não. Então, é mesmo mais uma adaptação do nosso corpo à temperatura, né? E a gente tá comendo alguns alimentos que nos deem mais uma energia, assim, um alimento integral, né? Um suco legal. Então, a gente colocar uma proteína que dá uma saciedade, uma gordura boa. Então,
um pãozinho com ovo, né? Um suco legal que também, né? Que não seja de alto índice glicêmico, que seja um baixo índice glicêmico dos alimentos, né? Então, fazer essas trocas, isso é interessante. A gente tem bastante gente acompanhando a gente aqui, mas eu quero saber as perguntas de vocês. Ó, a Maria Helena está mandando um olá, o Danilo também está dando olá, o João Pedro está assistindo a gente também. E mandem as suas dúvidas, porque a gente também quer saber o que você está pensando, vai fazendo diferença na sua rotina no inverno, no seu apetite, alimentos que vocês queiram saber se facilitam, dão esse gás, essa energia. Eu já tirei minha dúvida aqui. E Carol, além disso, outra coisa que também acaba influenciando muito no inverno são aquelas tentações, né? Porque a gente fica muito em casa, o pessoal acaba convidando para fazer fondue. Existem algumas receitinhas, alguns truques que você dá para os pacientes nesse momento? Eu sempre falo dessas trocas inteligentes, como eu falei, né, Camila? Então, assim, a gente está utilizando, em vez de vou comer um fondue, né? A gente utiliza creme de leite, utiliza chocolate ao leite. Então, fazer essas trocas. Vou trocar por um chocolate 70%, 80%, né? Para estar só derretendo ele, não colocando creme de leite junto. Derreter ele, né? Fazer como um fondue mesmo e utilizar as frutinhas, né? Então, isso também fica gostoso, não fica tão calórico e a gente também não deixa de comer, né? Então, acho que isso também é bastante importante, assim. E a gente tem, no inverno, um momento em que o corpo está precisando de mais energia para se manter aquecido. É também um momento em que é mais fácil emagrecer ou mais difícil? Porque pela biologia talvez fosse mais fácil. Na verdade, o nosso corpo ele vai gastar muito mais energia porque ele precisa de se manter aquecido. Então, é um momento, sim, da gente praticar atividade física, conseguir se manter mais regradinho, né, num plano alimentar legal, numa dieta legal, e você sim conseguir emagrecer. Só que o problema todo é essas vontades e essas tentações que as pessoas acabam por comer um pouco mais, né, e não conseguem fazer isso. E você acaba sentindo uma diminuição da procura do emagrecimento e do pessoal no inverno? Sempre tem aquele boom de verão ou já há uma mudança entre os pacientes, entre a população nesse sentido, para entender como é que funciona o processo de emagrecimento? Olha, Camila, eu acho que a nutrição em si, ela vem vindo ao longo do tempo em algumas coisas que são a nosso favor, né? De que as pessoas realmente estão começando a se preocupar em cuidar da saúde, e não é só no inverno ou só no verão. Acho que elas estão tendo essa consciência do ano inteiro, sabe? Óbvio que isso não é de muitos anos atrás, são coisas mais recentes, mas as pessoas realmente elas estão começando a procurar, sim, mesmo que inverno, né? Então, há essa necessidade, né, de querer, sim, se cuidar, de ter uma vida mais saudável. Então, isso não tem... E qual é a maior dificuldade que as pessoas normalmente têm na hora de buscar o emagrecimento? Aqui a gente ainda não tem ninguém mandando dúvidas, mas tem bastante gente acenando, mandando certinho, o alô, o Carlos, a Maria Helena mandou mais um olá, o Guilherme também está assistindo a gente, o Alan Costa também está conectado aqui com a gente. E existe um aumento de uma dúvida específica, algo que quando o pessoal vai no consultório, você sabe que vai surgir essa dúvida? Uma das coisas que mais as pessoas falam é a questão de glúten e lactose, né? Então, acho que é muito pertinente, assim, essa tua pergunta, até para a gente abordar um pouquinho esse assunto. As pessoas, elas têm que começar a ter consciência de que glúten e lactose só é retirado se as pessoas tiverem alergia ou intolerâncias, né? A gente não retira nenhum alimento das pessoas sem que haja algo, né, que realmente tenha esse sintoma e que apareça, sim, no exame bioquímico, né? Então, acho que essa questão ela é muito importante, porque hoje em dia as pessoas só falam nessas retiradas, né? E depois causam as alergias posteriores, porque muitos produtos e muitas coisas existem, né, essas duas componentes, né? Então, né, a gente precisa entender que a retirada disso vai ocasionar alguma coisa depois, mas que a retirada só é feita para pessoas que realmente precisam, né? E que pode sim se manter saudável e fazer uma dieta com alimentos que têm glúten e que têm lactose.
E né? a questão do glúten e da lactose acho que também está muito ligado à questão dos famosos, né? Porque vi na revista que o famoso tal retirou glúten, retirou lactose e está fazendo tal dieta. Isso ainda é muito comum? As redes sociais, na verdade, elas vieram para nos ajudar, né? Eu falo que nós, nutricionistas, eu faz 15 anos, né, que eu já sou formada, e falo isso até para os meus alunos na faculdade, que a questão a rede social, ela é tanto boa quanto ruim, mas para nós, nutricionistas, ela deu uma visão, por causa de blogueiros famosos, enfim, da gente poder falar mais, né, com propriedade do que realmente funciona ou não, né? E seguir dieta das pessoas não é ser individual, né? Porque a gente precisa entender que há uma individualidade das pessoas e que a dieta que é para mim não é para você, para o outro, para o outro e para o outro, né? Então, isso é muito importante, que a gente tenha, sim, algo que seja individual, né? E que de acordo com as necessidades de cada um, com a rotina de cada pessoa, porque cada um tem a sua, né? Então, isso é muito importante. E a gente tem bastante gente aqui nos acompanhando já, olha aqui a Maristela Vaz, o Evair tá mandando um olá e manda pra gente também a sua pergunta. Eu tô aqui tirando várias dúvidas e eu quero saber o que vocês têm de questionamentos. A gente tem aqui uma profissional formada para tirar todas as dúvidas e transformar as redes sociais, como a gente vinha falando, em um objeto para fazer bem para nossa rotina. E já que a gente está falando em rotina, tem muita gente que diz, eu trabalho muito, não consigo comer, não consigo me organizar, não consigo utilizar alimentos saudáveis no meu dia a dia. Que dica você dá? A marmitinha realmente é a melhor opção? A organização, não é a marmitinha, né? A organização, ela é fundamental. Porque a partir do momento que você se organiza, você não sai, né, da sua proposta, né, do que você está se propondo fazer naquele momento. Então, isso é importante, né, que a gente tenha uma organização, seja ela com marmitinha, seja ela com uma bolsinha, seja ela com o que for, mas que a gente prepare, né, e tenha uma organização da nossa rotina do dia todo. Porque hoje em dia todo mundo está muito corrido, a gente faz várias coisas, mas a partir do momento que a gente começa a ver que realmente eu me organizando, eu consigo fazer algo, então por que eu não vou fazer, né? Então isso é muito importante, a organização. A gente já está perto de encerrar aqui o nosso programa, então se você ainda tem alguma dúvida, pode encaminhar para a gente. Agradecemos a todos a companhia durante essa manhã. E se você tivesse que deixar alguma dica agora para esse inverno, para deixar de recado final para os nossos espectadores das redes sociais, qual seria? Como lidar, né, com essa fome do inverno? O que fazer no inverno para se manter saudável? Acho que é muito importante que as pessoas tenham consciência de comer, sim, frutas, verduras e legumes, porque elas são extremamente necessárias e são aonde a gente consegue prevenir muitas doenças crônicas não degenerativas, né, como diabetes, hipertensão, colesterol. Então, acho que isso é muito importante. Comer sim, pode comer sim carboidrato, né? Desde que a gente tenha um bom carboidrato, então sempre optar pelos carboidratos integrais, as leguminosas, então feijão, as lentilhas, abusar, né, dessas coisas agora no frio é tão gostoso, então a gente fazer sopas. E as frutas, né? Então, assim, quanto mais a gente comer alimentos que são ricos em fibras, mais vai nos dar saciedade e menos vontades a gente vai ter. Mas que a gente consiga, sim, se organizar. Então, essa eu acho que é uma dica importante. Organização, inverno e verão é o lema, então. É verdade, com certeza. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada a todos que estavam nos acompanhando nas redes sociais, nos mandando um olá, um beijo. Então, muito obrigada e não se esqueça que tudo também é tempo.